Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão em que vamos fazer o sorteio da fase de grupos do primeiro Campeonato Nacional de Jaipur, uma organização de Jogos do Mundo com o apoio da Space Cowboys e da plataforma de jogos online Board Game Arena. Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Luís Diniz, faço parte dos Jogos do Mundo e vamos então hoje proceder ao sorteio de fase de grupos. Nós tivemos 2 semanas de inscrições que foram realizadas, digamos, um pouco por todo o país, para esta primeira edição do Campeonato Nacional, e vamos então agora perceber, no fundo, de que forma é que cada jogador em que grupo se vai enquadrar. Vamos primeiro explicar-vos um bocadinho exatamente como é que foi este processo da fase de grupos. Vocês podem ir acompanhando aqui ao lado também, no nosso quadro resumo. Nós temos então no total tivemos 61 jogadores inscritos neste primeiro campeonato. Acho que é um ótimo número em termos de inscritos. Podemos ver aqui na distribuição geográfica que temos uma grande representação, sobretudo de Lisboa e do Porto, com 24 em Lisboa e 10 de Porto jogadores, e depois temos um bocadinho alguns outros distritos que têm também têm uma boa representação também. Temos Setúbal, Santarém, Faro, com 5 representantes também, Leiria com 3, Coimbra e Vila Real com 2, e Funchal também, Madeira, e por Viana do Castelo, Aveiro e Porto Alegre com um representante. No total 61, temos uma distribuição de 48 jogadores masculinos e 13 femininos. Também, o jogador mais velho tem 56 anos neste campeonato nacional, o mais novo tem 20 anos. E por isso temos aqui uma média de idades de 38 anos nesta primeira edição do campeonato nacional. Bem, do ponto de vista como é que se vai processar então este campeonato, no fundo o campeonato tem 2 fases. Na primeira fase, que vai decorrer de 1 a 20 de março, cada jogador vai se inserir num destes grupos. Os grupos são numerados de A a H, todos eles vão ter um elemento identificativo, que neste caso para mostrar bem a diferença de cada um dos grupos, sobretudo por cores e por desenho. E no fundo, como veem aqui ao lado, nós vamos ter 8 grupos, de 7 a 8 jogadores. Há 3 grupos que ficarão com 7 jogadores, e em que todos os jogadores vão jogar uma vez contra todos. Vai haver o formato de torneio até no fundo para poder facilitar a gestão dos jogos por cada um dos jogadores, e a plataforma de jogos online Board Game Arena permite isso. Vamos fazer os jogos por modo de turnos, que já grande parte dos jogadores que utilizam a plataforma já estão habituados, e por isso é uma forma simples de poder jogar por modo de turnos, e cada partida a demorar 3 dias, o que significa que há tempo para os jogadores, precisamente porque esta é uma das questões que no primeiro campeonato que organizámos havia alguma dificuldade em alguns jogadores a poderem participar, porque era num único tempo, num único momento. Aqui foi permitido, no fundo, este modo de organização, de forma a permitir que mais jogadores pudessem participar. Por isso temos então mais uma partida este. Ora bem, nestes grupos, no total, no final, irá depois existir a fase final, que vai ocorrer no dia 21 de março, domingo, da parte da tarde. E para essa fase final que vai decorrer, só passam os 2 primeiros classificados de cada grupo. Por isso, do grupo A ao grupo H, em cada grupo só irão passar os 2 primeiros classificados, e por isso iremos ter uma fase final com 16 jogadores, que vão depois jogar fases de eliminatórias, eliminando-se mutuamente. No fundo vamos ter oitavos de final, quartos de final, meias finais, e depois iremos ter o jogo de terceiro e quarto e o jogo da final. E é nesse jogo da final que vamos então ficar a saber quem será o primeiro campeão nacional de Jaipur, aqui em Portugal. Neste caso, para além da calendarização, nós decidimos aqui fazer tendo por base também os dados estatísticos que a plataforma de jogos online nos permite, decidimos colocar aqui alguns dados que nos parecem interessantes para poderem ser tidos em conta para todos os jogadores, para o campeonato que agora se vai iniciar daqui a 2 dias. Nomeadamente, aquilo que nós entendemos por pesos pesados. No fundo, aqueles jogadores que provavelmente serão os principais candidatos à vitória por diferentes razões. Por exemplo, em termos de número de jogos jogados, estes são 6 jogadores que estão presentes no campeonato que têm maior número de jogos jogados. Claramente destacada a Silvia Lopes de Odivelos, a Cici, que tem 1262. Não há nenhum jogador no campeonato que abata. O David Ventura, o mestre de 67, tem ali 756. Enfim, também são muitas centenas de jogos. E depois temos vários jogadores: a Olésia com 450, Paiva com 331, Givou com 211 e o Priscos com 185. Temos aqui no fundo jogadores. Reparem que os jogadores mais cotados do ponto de vista de número de jogos têm centenas de jogos jogados. É verdade que há jogadores que só começaram há muito pouco tempo, mas atenção, não fiquem presos a esta ideia pensando que apenas por terem centenas de jogos poderão ser os únicos que têm capacidade de chegar à fase final. Não é verdade, porque há aqui outros dados que importa ter em conta. Por exemplo, também o ranking Elo, que é no fundo o ranking segundo o qual a plataforma utiliza para ir colocar os jogadores, tendo por base o seu desempenho perante os seus adversários. E aqui, por exemplo, o ranking é já um bocadinho diferente também. Temos alguns jogadores que se repetem, outros que não. O caso do Priscos, por exemplo,
é o jogador com o maior elo, no fundo é claramente, podemos dizer, usar a expressão um alvo a bater, praticamente, porque é o jogador mais cotado. Logo a seguir também o mestre 67 com 501 é uma cotação muito boa. Aliás, poderão depois ver online que todos os jogadores com cotação acima de 300, 400 são já grandes jogadores. A Olésio com 358, também muito bom. O Ricardo Araújo Sport TR com 347. A Fernando Zamid com 266 e o Fernando Zamid com Eagle 11.199 com 262. Estes são os mais cotados. Depois há um conjunto de jogadores que vem logo a seguir também, por isso, no ponto de vista aqui de ranking, existem aqui uma grande diversidade. Há jogadores que apenas agora começaram também, por isso há aqui uma grande oscilação, mas novamente repetir que não é apenas por este motivo que estes serão apenas os jogadores, os únicos que poderão passar, porque o jogo Jaipur tem esta particularidade que, percebendo bem como é que o jogo se desenrola, mesmo um jogador que tenha começado agora, ou que esteja a começar, poderá ter aqui algumas capacidades também, com determinação e muito trabalho, poder chegar à fase final. Por isso, não é caso para desistirem logo à partida. E depois temos, do ponto de vista da percentagem de vitórias, também alguma mudança, que é, a percentagem que vocês veem aqui é, tendo por base o número de jogos jogados, qual é a percentagem de vitórias. Aqui atenção que, de jogador para jogador, ela pode depender, tendo em conta o número de jogos jogados. Quem jogou poucos jogos tem uma maior tendência de ter uma percentagem de vitórias maior. Por exemplo, se alguém só jogar um único jogo, tem 100%. Aqui neste caso não é bem o caso, que se passa já há alguns jogadores com alguns jogos. Temos ali a Fernando Zamid com 73% de vitórias, é excelente, até porque se tivermos em conta que 50% significa uma pessoa vencer um jogo e perder outro, ter 73% é praticamente vencer 2 em 3, mais do que 2 em 3, por isso é muito boa. Temos ali o Tron com 71%, o Priscos com 69%, o Supagol com 63%, o Diogo Alves com 62% e a Silvia Lopes assim, com 60%. Estes são, digamos, os jogadores que têm, tendo por base estes 3 elementos, estarão um bocadinho à partida, poderíamos considerá-los como os principais candidatos à vitória. Mas é importante explicar um bocadinho, que vamos passar agora para o sorteio, e explicar no fundo o procedimento que nós tivemos em conta. Por ser a primeira edição do Campeonato Nacional, por não haver ainda um histórico de registro de campeonatos neste âmbito e deste jogo em particular em nosso país, entendemos que não faria sentido para já, poderia ser algo discriminatório fazer uma distinção entre melhores jogadores e piores jogadores, apenas tendo por base a plataforma da Board Game Arena, uma vez que o jogo já existe desde 2009, há muita gente que o conhece de forma física, mas se calhar ainda não digital, poderá estar a descobri-lo agora ou há muito recentemente. E também existem outras plataformas online onde poderá haver outros jogadores que estejam a utilizar, alguns que até agora nesta plataforma apenas começaram há pouco tempo. Por isso, deixar claro que a razão que se prende com a não criação de cabeças de série ou a não distinção já dos jogadores tem a ver com isso. Então significa que está tudo em aberto, por isso poderíamos ter grupos aparentemente com jogadores muito fortes num só grupo e no outro grupo não tanto, mas cá está, é tudo aparência e vamos ver de facto o que é que vai acontecer. Por isso não percam já de seguida então o sorteio da fase de grupos, vamos perceber onde é que vai calhar cada um dos jogadores e depois logo a seguir a análise também desse mesmo sorteio. É já de seguida. Ora bem, e estamos de volta para a fase final, para o sorteio, aliás, não na fase final, mas ainda o sorteio da fase de grupos do primeiro Campeonato Nacional de Jaipur, uma organização dos Jogos do Mundo com o apoio da Space Cowboys e da plataforma de jogos online Board Game Arena. Bem, o que é que vocês têm à vossa frente? Vocês podem ver, aliás, temos aqui o site da Random Lists, é um site onde permite fazer, no fundo, o sorteio de diversos elementos. Vamos usá-lo porque é um modo mais simples de o criar. Então, no fundo, o que nós temos aqui é, vocês têm aqui a listagem de todos os jogadores inscritos, os 61 jogadores inscritos, neste caso com o nickname que utilizam na Board Game Arena. E depois temos então aqui a criação dos 8 grupos que vamos criar, é que vamos ver agora, e nós tivemos aqui apenas a liberdade, porque visualmente vai ser interessante para os jogadores poderem-se aperceber disso. Pusemos aqui alguns dos jogadores em letra maiúscula, e tem uma razão de ser essa questão da letra maiúscula, no sentido de poder permitir que os jogadores pudessem desde logo ver, mal agora os grupos sejam sorteados, se lhes vai calhar ou não algum dos jogadores no seu grupo com aparentemente melhor ranking, ou se calhar poderá vir a ter melhor desempenho, vamos ver. Por isso, tudo isto na teoria, atenção, não se esqueçam desse pormenor. Mas sim colocar porque visualmente será mais simples, por isso eles estão por ordem de inscrição, por isso o primeiro jogador inscrito foi o Marco,
aqui o primeiro, e aqui o último foi este jogador aqui que carrega Benfica, é exatamente o Otávio, e por isso nós temos aqui a listagem toda. Vamos então agora, temos aqui os 8 grupos, atenção que os 5 primeiros grupos vão surgir, são grupos com 8 jogadores, e apenas os outros grupos serão grupos com 7 jogadores. Pronto, é apenas a única distinção. Vamos então agora fazer o sorteio, e vamos ver o que é que a sorte vai ditar no destino dos nossos jogadores. Então, boa sorte a todos, vamos então a isso, vamos gerar os grupos. E aqui está, temos então os grupos, vamos aqui aproximar para podermos ver e já de seguida também iremos fazer aqui a análise. Por isso, no grupo A, Ministros Sem Pasta, João IC, Enquinho, Sexiness, Pauladas, André Capa, Black Stripes e Chipolas. Por isso, destes aqui irão passar 2 jogadores para a fase final. No segundo grupo temos Tsetse, En Maurício, Samidi, Alexia, Elsa 91, Carrega Benfica, Fezamit e Troner. Isto é o grupo B. Apesar de dizer aqui o grupo 2, nós vamos ter ali a indicação de letras por letras. No grupo C vamos ter Luaman, Sport ER, Papiva, Chewbacca PT, Namira, M. Lourenço, Time Erdin e DP Funchal. No grupo D vamos ter Suzy Bento, Laranjo, Priscos, FM Styles, Tiago Lourenço, Noptaizig, Nega 74, Zebra Fintes. No grupo E vamos ter Salo MC, Marco Ante, Cucuta, Nest DLM, Mestre 77, José Souza, Ocram 82 e David M. Leal. No grupo F vamos ter Paiva, Máquina, P. Gomes, Codo ISPT, Fábio DSP, Cactus, AMMM Silva. No grupo 7 vamos ter São Dinis, Gaulamos, A Warrior, Eagle 11.999, Svengali 421, Diogo Danado Alves e Givou. E no grupo 8 vamos ter o Avert CC, Riverstorm, Silvia Loureiro, Voice Crasher, Conca Alerta e Supago. Já de seguida vamos então à análise de cada um destes grupos para perceber no fundo o que esperar de cada um deles. É já de seguida também. Olá a todos, sejam então de novo bem-vindos aqui à análise do sorteio da fase de grupos do primeiro Campeonato Nacional de Jaipur, campeonato organizado pelos Jogos do Mundo com o apoio da Space Cowboys e da plataforma de jogos online Board Game Arena. Bem, tivemos então há pouco o sorteio da fase de grupos, vamos agora perceber no fundo como é que estes grupos se vão organizar e o que esperar de cada um destes grupos. Vamos começar então com o grupo A. O grupo A, temos então aqui 8 jogadores e decidimos colocar aqui para cada grupo um breve resumo no fundo da experiência que cada jogador tem, do ponto de vista de jogos jogados na plataforma, do número de vitórias que tem e também da percentagem de vitórias. E é muito interessante neste grupo que, à partida, por isso fazemos aqui uma previsão, à partida temos aqui, de certa forma, 2 aspectos curiosos. Por um lado, temos metade dos jogadores do grupo não tem experiência, aparentemente, atenção, na plataforma, tem pouca percentagem, e depois temos... naquele caso, temos ali exatamente um jogador que é o Luís Santos, o Black Stripes, com 58% de percentagem de vitórias, e o Ministro Sem Pasta com 43%, e ali o Chipolas, o Manuel Gomes, com 32%. No fundo, o que temos aqui é uma metade, em princípio, da tabela que aparentemente poderá não ter ou ter mais dificuldade para poder ser apurado, e depois temos aqui 4 jogadores cuja percentagem varia um pouco, mas que também não têm assim uma enorme experiência, e por isso vai ser um jogo muito interessante perceber o seguinte, neste grupo aliás, perceber se quem aparentemente não tem nada consegue afinal igualar os restantes. Vai ser um grupo muito interessante de acompanhar, de perceber qual destes 8 irá passar, quais são os 2 que irão passar à fase final. Depois do grupo B vem um grupo muito interessante, é o grupo que tem aqui aparentemente 3 candidatos muito fortes. Destaca-se logo a Lésia, com 450 jogos, 230 vitórias e 51% de vitórias também. Mas também é interessante ver que, por exemplo, temos a TTT, que é a Teresa Barros, antiga também campeã nacional de Carcassonne, que tem ali uma grande experiência e tem trabalhado muito já neste jogo recentemente, por isso tem ali 53% de percentagem. É uma forte candidata face à experiência acumulada de vários anos também. E depois temos a Fernanda Zamita ali com uma grande percentagem, fruto sobretudo disso, não tanto número de jogos, mas a percentagem, e ali o Troner também com 7 jogos e 5 vitórias. Por isso vai ser muito interessante perceber aqui se o número de jogos jogados, neste caso por exemplo a Lésia ou pela Teresa, vão fazer a diferença ou não
para serem selecionadas no fundo e serem as apuradas para a fase final. Vai ser um grupo também muito, muito interessante de acompanhar. No caso aqui do grupo C, o grupo do ouro, temos aqui temos jogadores de ouro, temos o Ricardo Araújo, por exemplo, com 153 jogos, 81 vitórias e 53% de percentagem de vitórias também, mas é um grupo que me parece o aspecto mais evidente é as percentagens dos jogadores. Reparem como do vosso lado direito tem aí percentagens que não são assim tão distintas, ou seja, prevê-se aqui neste grupo, vamos prever aqui um grande equilíbrio, para já que temos jogadores que já têm experiência, tirando ali o Emo Lourenço que tem pouca, mas todos os outros jogadores já têm algumas, já jogaram alguns jogos na plataforma, já têm um conjunto de vitórias e por isso sabem o que é ganhar também, já sabem o que é perder. Parece-me ser aqui um dos grupos mais equilibrados e se tudo corresse bem, neste caso o Ricardo para ser apurado para a fase final, mesmo assim eu acho que aqui vai haver muita luta para se perceber quem será o segundo classificado e quem sabe o primeiro também, porque o Ricardo não é garantido que passe, apesar de toda a sua experiência já na área, até com títulos internacionais, que passe, vamos ver. É um grupo muito, muito interessante de acompanhar. Grupo C. No grupo D, o grupo da Prata, aparentemente a Prata está toda já direcionada para o Pereira de Abrantes, campeão nacional de Can't Stop. Ele que chega aqui com um perfil muito, muito forte, é claramente para todos os outros jogadores um alvo a bater. Ele tem 185 jogos, mas tem sobretudo 69% de vitórias, e por isso é um jogador muito forte e, digamos, todos os outros jogadores o que terão de tentar fazer é suplantá-lo. Atenção que o Adegas 74 tem ali 138 jogos, que é Sérgio, por isso o Sérgio, que tem 138 jogos e 38 vitórias, 28%, por isso não tem muita percentagem de vitórias. Por exemplo, o Ricardo Silva, que foi também campeão nacional de Carcassonne em 2017, tem menos jogos, mas até tem uma percentagem de vitórias maior, por isso aqui pode haver alguns dados a alterar. E há ali alguns jogadores com pouca experiência, mas vamos ver de facto o que é que dá. Pronto, até que ponto, não se esqueçam, há aqui jogadores que poderão ter já muita experiência de jogo, o jogo já tem mais de 10 anos, e poderão ter muita experiência de jogar o jogo de forma física e não digital, e por isso vai ser muito, muito interessante ver de facto o que é que vem daqui, e vem de alguns jogadores aprendendo novos, que se calhar podem trazer algo muito novo aqui ao nosso campeonato. Por isso, grupo D, então, temos aqui a Prata. Para o grupo E, que aqui está sinalizado com a figura do Camelo, muito importante em Jaipur, temos também aqui um conjunto de jogadores muito curioso. Destaca-se, obviamente, o David Ventura, mestre de 67, 756 jogos, 406 vitórias, 54% de percentagem de vitórias também. Ele sozinho tem mais jogos que todos os outros jogadores de Jaipur, atenção, só jogos de Jaipur. Mas aqui há a particularidade, temos alguns jogadores também recentes e alguns com um grande histórico na plataforma. É o caso do David Leal, por exemplo, que é mestre em uma série de jogos também, como por exemplo o Takenoko. E por isso, apesar de se calhar aqui, como ele próprio dizia, que não era a sua praia, provavelmente este Jaipur, vamos ver até que ponto a experiência de um jogador que já tem um grande calibre a jogar online e a jogar nestas plataformas, no fundo, o que mais valia que isso vai trazer para o campeonato. Temos ali alguns jogadores com pouca experiência ainda, poderá ser apenas para ganhar ou não. Será interessante também acompanhar e ver o que é que os outros jogadores ali no intermédio, que já com alguma experiência, vão conseguir ou não. Por isso é um grupo também muito interessante de acompanhar, que é o grupo E. No caso do grupo F, destaca-se, acima de tudo, do ponto de vista do número de jogos, o Paiva, o António Paiva também, e ali o AMMM Silva, com 126 e o Paiva com 331. Todos os outros jogadores têm menos jogos, mas é muito interessante olharmos então para a percentagem de vitórias. E aqui há dados interessantes, reparem como, por exemplo, temos ali jogadores que têm percentagens, por exemplo, superiores, apesar de terem menos jogos. Temos, por exemplo, o caso do P. Gomes, que tem apenas 43 jogos, mas a sua percentagem até é superior, por exemplo, à do António Paiva. E neste grupo vai ser interessante ver também, tal como no outro anterior vimos, se a percentagem de vitórias aqui vai ou não vai fazer a diferença em relação à experiência do número de jogos jogados. Por isso vai ser interessante ver, no caso deste grupo, quais serão os dois jogadores que irão ser apurados para a fase final. Aparentemente apontamos ali para o António Paiva, quase certeza, até pela experiência que tem nacional e internacional também no âmbito de jogos de tabuleiro e de competições, mas vamos ver também, porque o Jaipur pode mudar a sorte do jogo e a sorte das cartas que nos vão surgindo, sabendo bem como jogar. Pode haver ali algumas mudanças e pode haver jogadores fazer aqui um brilharete, vamos estar atentos a isso. Para o grupo I, destaca-se, é um grupo que não tem, de facto, tirando ali o Jivo, que já tem 211 jogos,
todos os outros jogadores não têm ainda muitos jogos, por isso, se nós seguíssemos apenas a nossa intuição e apontássemos ali para o jogador, que é o João Silva, que iria ser apurado, se nós seguíssemos essa instituição como primeiro classificado, a verdade é que depois o segundo classificado, há aqui possibilidades um pouco para todos eles. Apesar do Fernando Zamit também com 37 jogos e com 59% de percentagem de vitórias tem ali um potencial grande, mas eu acho que me parece que todos os outros estão um bocadinho próximos, tirando assim aquele jogador que tem apenas um jogo, aliás, dois jogadores, a Warrior e a Svengali 421, pode haver aqui de facto, poderão ter mais dificuldade, mas vamos ver, porque todos os outros também não têm ainda muita experiência, pelo menos na plataforma, por isso vamos ver até que ponto é que também não há aqui surpresas em relação aos jogadores, por isso é preciso ter atenção a todos os jogadores também, porque alguns poderão cá estar a ser a primeira vez que jogam na plataforma, mas já têm experiência prévia. E vamos aí terminar com o Grupo H, em que destaca-se claramente com números astronómicos da Silvia Lopes de Odivelas, 1262 jogos, 753 vitórias, 60%. Só a Silvia tem mais vitórias do que mais de metade dos jogadores deste campeonato, por isso é de todo uma jogadora de topo neste jogo e que vai ser importante considerar com 60% de percentagem de vitórias. É claramente uma jogadora a ter em conta e por isso estes jogadores todos os jogadores deste grupo vão ter de estar muito atentos. Neste caso a Silvia, ela é também aqui um alvo a bater, podíamos dizer, também neste grupo, com alguns jogadores de facto com pouca experiência. Se seguíssemos também ali a intuição, provavelmente o apuramento poderá estar ali entre a Silvia, o jogador Avert e a River Storm. Por isso, o André, a Silvia e o Tiago serão aparentemente jogadores com uma percentagem de vitórias que lhes dará talvez um potencial para passarem, mas ali um dos jogadores recentes, que é o Supagol, que é o Agostinho, tem uma percentagem muito interessante, apesar de ter poucos jogos, mas tem uma percentagem de vitórias muito interessante e também pode ser um jogador que se coloca aqui no meio para poder ser apurado. Enfim, está um bocadinho tudo em aberto, porque já tem este potencial. De facto, para já joga-se é melhor de 3 e aqui a tensão vai fazer muita diferença, pode fazer a diferença no apuramento final, no caso de empate, da diferença de pontuação. Ou seja, o que eu quero dizer é que ganhar por 2-0 ou ganhar por 2-1 pode fazer a diferença. A mesma coisa perder 2-0 ou perder 2-1. Por isso, esses elementos têm de ser tidos em conta, porque depois no final na tabela, que é criada diretamente pelo BGA, esses elementos vão ser tidos em conta também. Por isso, muita atenção a esse aspecto. Às vezes perder por 2-1 pode vir a fazer a diferença no final para ser apurado para a fase final. Terminamos então com os conselhos do Marajá, que no fundo todos os jogadores vão aqui ser comerciantes, iremos a Jaipur, esta cidade cor-de-rosa no Rajastão, e o objetivo dos jogadores é no fundo comerciar o melhor possível para serem escolhidos pelo Marajá. Bem, conselhos do Marajá para todos os jogadores. Primeiro, muita atenção ao tempo, porque neste campeonato, seguindo no fundo o código de conduta da própria Board Game Arena, o que acontece é o seguinte: existem 3 dias por cada partida, por isso cada jogador tem 36 horas para jogar, mas é importante ingerir o tempo, porque se chegarem ao fim dos 3 dias e não houver resultados, ou seja, se não houver, o jogo não tiver acabado, ganha o jogo quem tiver mais tempo. E por isso têm de ingerir o vosso tempo. Se deixarem passar muito tempo e não responderem e não irem jogando, podem correr o risco, no fundo, depois de perderem o jogo por causa disso. Por isso, atenção a esse aspecto. Quem quer, de facto, ser apurado para a fase final tem de ter isso em conta, de forma a poder não ficar prejudicado na parte final. Também aproveitem para dialogar com os vossos oponentes. Até é possível combinarem, sabendo vocês com quem vão jogar, combinar, no fundo, no espaço de 3 dias, um momento melhor para poderem jogar. Façam isso. É uma forma de poderem garantir que têm o tempo e o momento, calma e a tranquilidade necessária para poderem jogar aquele jogo em concreto, sobretudo quem está muito empenhado em ser apurado, e sobretudo divirtam-se, porque esta é a ideia do nosso campeonato também, é permitir que as pessoas interajam umas com as outras, se dividam também neste campeonato, porque isso é de facto, jogar jogos de tabuleiro é o ideal. Neste momento tem de ser à distância, mas acho que há potencial para todos se divertirem também, com alguma diversão aqui ao meio. Pronto, a nossa parte é tudo, esperemos que tenham gostado, por isso vamos acompanhando durante agora as próximas semanas a nossa briefing, mais ou menos semanal, 2, 3 vezes por semana, iremos sempre apresentar os resultados da semana e dar algum destaque também a alguns jogadores. Por isso fiquem connosco também e bom campeonato a todos. Até breve.